louvando o nosso Deus. E estamos já felizes, porque a presença do Senhor, ela pode ser sentida aqui quando nós reunimos, os louvores cantados, o agir de Deus é notório e acreditamos que essa mesma presença, esse mesmo agir está acontecendo aos nossos irmãos que estão nos acompanhando também pelas redes sociais. Oramos para que o Senhor, de uma mesma maneira, também possa agir e operar por meio da santa palavra que será ministrada nesta noite. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, a partir do versículo 11. Lucas 15, a partir do versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu os seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou as suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de uma forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si e disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trata-me como seu empregado. Então voltou para a casa de seu pai. Quando ele ainda estava longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos seus servos: depressa tragam a melhor roupa da casa e vistam nele. Coloquem-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Matem o novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Até aí a palavra do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, podem assentar. Meus irmãos, a palavra de Deus para nós nessa noite tem como tema o valor de viver na presença do Pai. E antes de mais nada, nós precisamos definir aqui o que é essa presença do Pai que nós estamos dizendo. Porque, logicamente, o Pai é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E sendo o Deus Todo-Poderoso e onipresente, é impossível que alguém esteja longe da sua presença. Mas quando nós falamos de estar na presença do Pai, nós estamos dizendo estar voltado para uma comunhão com o Pai, desfrutando das bênçãos de um relacionamento íntimo com o Pai. É exatamente essa que é a expressão estar na presença de Deus, ou estar na presença do Pai. Nós acabamos de ler uma parábola que é muito conhecida, que é a parábola
do filho pródigo. E nós precisamos entender o que o Senhor Jesus queria com essa parábola. Toda vez que o Senhor Jesus contava uma parábola, ele tinha um propósito, por meio da parábola, trazer um ensinamento. E não é diferente com essa parábola que nós acabamos de ler. E quando nós analisamos o contexto aonde essa parábola está inserida, nós vamos perceber que o objetivo do Senhor Jesus com essa parábola era trazer uma mensagem, ao contrário muitas das vezes que às vezes a gente pensa, mas o objetivo do Senhor era trazer uma mensagem para os religiosos daquele tempo, para os fariseus, para aqueles que estavam ali questionando o Senhor Jesus, questionando a atitude do Senhor Jesus, onde ele parava com os pecadores, onde ele dava atenção para as pessoas que eram consideradas perdidas, e era exatamente esse o contexto. A palavra de Deus diz que os pecadores, os publicanos, quem eram os publicanos? Os publicanos eram judeus que estavam prestando serviço para a nação romana, para o Império Romano, e eles cobravam impostos de outros judeus para favorecer o Império Romano. E os fariseus, os religiosos, os consideravam por isso traidores e pecadores, e não tinha relacionamento com essas pessoas. Eles eram, portanto, excluídos da comunidade judaica. E o que estava ali? Estava justamente esses homens que eram excluídos pela religião daquele tempo, que estavam ali diante do Senhor Jesus para ouvir o Senhor Jesus. E juntamente com os publicanos também estavam os pecadores ouvindo o Senhor. E aqueles religiosos, os fariseus, ao perceberem isso, começaram a questionar esse Jesus, dando ouvido para essas pessoas. Então o Senhor Jesus começa a contar 3 parábolas, e essas 3 parábolas do Senhor Jesus, ele tem como propósito e objetivo sensibilizar o coração de alguns religiosos, cuja a religiosidade havia endurecido o coração de tal forma que faltava sensibilidade, faltava empatia para com aqueles que estavam sofrendo, para com aqueles que estavam perdidos. E o Senhor Jesus veio justamente para aqueles que estavam e estão perdidos, aqueles que estão longe da presença do Pai. É difícil entender o que leva o ser humano a querer viver uma vida distante da presença de Deus. É muito difícil entender isso, mas certo é que há uma multidão de pessoas que estão vivendo as suas vidas longe da comunhão e da intimidade com Deus, com o Pai. E Jesus veio para esses. Jesus veio para restaurar essas pessoas. E Jesus então conta a primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida. E ele quer demonstrar para aqueles religiosos que quando alguém acha uma ovelha perdida, se alegra. E que assim aqueles homens religiosos deveriam estar se alegrando. Por quê? Porque ali havia pecadores que precisavam voltar à comunhão com o Pai, estavam ouvindo verdades que liberta. Jesus conta uma outra parábola também na mesma direção, agora usando a figura de uma mulher que tem 10 dracmas e perde uma, e quando ela procura a dracma perdida, encontra, ela fica tão alegre, ela reúne as amigas para festejar. Ora, era exatamente isso que Jesus queria ver
nas atitudes dos religiosos daquele tempo. Alegria, sensibilidade para com aqueles que estavam perdidos e alegria para com aqueles que retornavam. Mas em vez disso, estava encontrando uma religião cujo a espiritualidade focava exatamente num desprezo para com essas pessoas. E Jesus então conta a parábola do filho pródigo, que também tem o mesmo objetivo. Feito aqui essas observações, eu quero falar com os irmãos que, embora esse é o teor, esse é o objetivo das parábolas, entendemos que também o Senhor nos comunica por meio dessa mesma parábola de forma também diferente, quando agora o foco que o Senhor quer trazer para nós nesta noite não é os religiosos, mas sim aqueles que estão longe da presença do Pai. Como esse jovem que num determinado momento deixa a casa do seu pai, abandona e vai viver a sua vida. Meus irmãos, nós vivemos um momento muito delicado na vida cristã. Não há dúvida para nós de que a volta do Senhor Jesus está muito próximo. E com isso também cresce aquele sinal que o Senhor disse que estaria marcando o seu retorno, a apostasia. O que é apostasia? O abandono da fé, o desprezo pela presença do Pai, o desprezo pela comunhão com Deus. As pessoas que já viveram um momento de intimidade com o Pai e que abandonaram a fé, são inúmeras pessoas que já tiveram momentos marcantes na sua vida com Deus e por algum motivo decidiram, como esse filho pródigo, abandonar essa intimidade para viver a sua vida do jeito que bem quis ou do jeito que bem entendeu. Assim está o mundo. Meus irmãos, a cada dia que passa, cresce também o número de jovens que estão deixando a comunhão com Deus. Os motivos que levam um jovem a abandonar a presença do Pai, a intimidade com o Pai, são os mais diversos. Entre eles, o contato muitas das vezes com a faculdade, a mudança de hábito muitas das vezes, que vai colaborando para com que aos poucos os jovens começam a olhar para a igreja não como um ambiente necessário para se congregar e desfrutar da presença de Deus e desfrutar da presença do Pai, mas aos poucos os jovens vão olhando para a igreja como algo irrelevante para a sua vida. E assim vão distanciando, abandonando, muitas das vezes, toda a formação, toda a educação cristã recebida, para experimentar um tipo de vida completamente diferente, que agora não é mais direcionada por aquilo que aponta as Sagradas Escrituras, mas direcionadas por pensamentos e ideologias que governam esse mundo aí fora. E então assim os jovens vão distanciando. Certo é que a maioria dos jovens que um dia abandonaram a presença de Deus não tinham a intenção de sair.
não passava pela mente deles o desejo de um dia abandonar a comunhão com Deus e com os irmãos. Mas aconteceu. E muitas das vezes, entre os motivos que faz com que os jovens abandonem a sua fé, está na descoberta de novas informações. Nós vivemos a era da comunicação. Nós vivemos a era em que as mais diversas informações estão à disposição das nossas vidas na internet. E muitas das vezes as descobertas de novas informações começam a criar no coração e na mente do jovem algumas interrogações a respeito daquilo que ele aprendeu, que foi a sua formação, que foi a sua educação teológica. E é exatamente nesse momento que cabe à liderança cristã buscar ao Senhor e buscar no Senhor capacitação para ter a condição de responder às indagações que surgem na mente dos jovens nesta hora, para que eles possam de alguma maneira compreender o que está acontecendo com esse mundo e não cair no laço do engano e não serem seduzidos pela serpente que desde o início cumpriu e continua cumprindo o seu papel, que é de enganar o homem e tirar o homem do projeto de Deus, ou distanciar o homem da presença de Deus. Portanto, a liderança precisa estar se preparando para ter respostas. Outra coisa que vai colaborar para que os jovens abandonem a igreja e o relacionamento com os irmãos e, consequentemente, o relacionamento com Deus, com o Pai, a hipocrisia e os fracassos morais dos líderes. A quantidade de líderes religiosos que estão causando escândalos na comunidade cristã, cresce a cada dia uma novidade e uma notícia, o que se chama hoje popularmente falando, mais uma bomba estourou e está nas redes sociais. E quando você olha, é um líder famoso, é alguém em que as pessoas colocaram ali a sua confiança como homem de Deus. Mas a palavra do Senhor Jesus é necessário que todas essas coisas aconteçam, os escândalos vêm e é necessário que eles aconteçam, mas ai de quem, por quem vier os escândalos, mas ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos que depositaram a fé em mim. Então a hipocrisia e esses fracassos morais da liderança têm colaborado. No entanto, quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vamos ver que o problema não estava no pai, o problema não estava no ambiente. Hoje há uma luta muito grande contra o ambiente. As pessoas estão criando canais para detonar a mente do jovem, dizer: você não precisa congregar, você não precisa de uma igreja, você é a igreja, você é o templo. Engano, espírito de engano.
E nós somos parte, membro do corpo de Cristo. Igreja é corpo de Cristo. Nós somos membro do corpo de Cristo. E a igreja precisa se reunir como igreja para adorar ao Senhor, para orar uns pelos outros, para aprender em comum a respeito das doutrinas cristãs. Uma comunidade deve estar unida, servindo a Deus com alegria. Então o problema não estava na casa, o problema não estava no pai. Onde estava o problema? O problema estava no jovem. Muitas das vezes nós queremos transferir a culpa que é nossa para os outros. Sempre foi assim, desde o início. Quando Eva peca, desobedecendo a ordem de Deus, para não comer do fruto, e ela dá ao seu marido e ele também desobedece. Quando o Senhor chama para uma conversa, qual é a desculpa? A desculpa do marido foi a esposa que o Senhor me deu. A culpa não é minha, porque se ela não tivesse comido e me oferecido. Aí a Eva fala assim, mas também a culpa não é minha, porque se não tivesse uma serpente falando comigo, a culpa é da serpente. O homem está sempre transferindo as responsabilidades. E aqui está o erro. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do semeador também, nós vamos perceber que é a mesma coisa. A semente cai entre a terra dura, e a ave do céu come. Mas a culpa não era da ave do céu. A culpa é o coração endurecido para a verdade. A semente caiu entre os pedregais, nasceram, mas não tinha raiz profunda. E por não ter raiz profunda, veio o sol e não aguentou. E Jesus vai dizer: quem são esses? São aqueles que ouvem, recebem com alegria a minha palavra, a minha presença. Chora, louva, pula, dança, glorifica. Mas virá o momento da perseguição por minha causa, por ser cristão. Os cristãos são perseguidos. E às vezes o jovem é perseguido na escola. Não a perseguição como às vezes acontece nos países fora do Brasil, mas uma perseguição de outras formas. Mas começa a perseguição, é cristão, é deixado de lado. E o jovem às vezes querendo fazer parte daquele grupo, fazer parte daquela sociedade. Então aos poucos começam a repensar: será que vale a pena? Será que vale a pena passar por todas essas pressões que eu estou passando emocionalmente por ser cristão? Não é melhor deixar a casa do Pai? Não é melhor deixar os ensinamentos cristãos? Não é melhor eu seguir o que meu colega está seguindo, eu viver do jeito que meu colega ou a minha colega está vivendo? Eu vou ser aceito, eu vou ter projeção na sociedade mais fácil. E assim as pessoas vão tomando as suas decisões. Mas aonde estava o problema? O problema está no coração da própria pessoa. Esse jovem aqui, ele decide deixar a casa do pai para buscar uma vida distante da casa do pai. E quando nós lemos o contexto, nós percebemos que tipo de vida é essa que ele queria e que ele não podia ter na casa do pai. Na casa do pai tinha tudo,
Mas que tipo de vida é essa que ele queria viver? Ele queria viver uma liberdade falsa. Ele queria viver uma liberdade que o mundo prega. Essa liberdade que o mundo prega para você viver do jeito que você quer, para você conduzir a sua vida da forma que você acha que deve ser conduzida, sem se preocupar com os parâmetros bíblicos, com os preceitos cristãos. Esse tipo de liberdade não é liberdade, é libertinagem. E assim as pessoas, às vezes, por curiosidade para viver uma vida diferente que o coleguinha está vivendo, mas que ela não viveu, porque cresceu na presença de Deus, aprendendo o temor, mas às vezes quer conhecer a curiosidade por uma vida diferente, uma vida que não vai ser aplaudida na casa do Pai, porque para viver na casa do Pai precisa de regras, para viver na casa do Pai precisa de limites, para viver na casa do Pai tem um padrão estabelecido pelo Pai. E assim, as pessoas, em busca de uma falsa sensação de liberdade, distanciam da presença de Deus. E com isso vão desperdiçando tudo, a semelhança desse jovem. Desperdiçam tempo, passam a maior parte do seu tempo, em vez de aproveitar o tempo com as coisas que realmente vão acrescentar na sua vida, passam a maior parte do seu tempo envolvido com coisas que estão relacionadas a um viver completamente distanciado daquilo que é a vontade de Deus. E quando isso acontece, os valores vão se perdendo, é natural. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Algumas versões falam que as más conversações, o que não deixa de ser a mesma coisa. Se você está em más companhias, você também está com más conversações, você está rodeado de más conselhos, e aos poucos você começa a pegar a forma daqueles outros, e a corrupção espiritual vai acontecendo, e nós não podemos viver, nós não podemos aventurar na vida espiritual. Esse jovem aventurou na vida espiritual. Desperdiça-se tempo, desperdiça-se saúde, porque quando você não tem regras, quando você pode viver a sua vida noites e noites em baladas, embriagando, drogando, você está acabando, o jovem acaba com a saúde, para viver um momento de prazer, que na verdade, e podemos dizer e afirmar com toda certeza, não chega aos pés do verdadeiro prazer que tem aquele que serve ao Senhor, e que tem comunhão, intimidade com Deus, e que pode ouvir a sua voz falando ao coração do necessitado no momento mais difícil que ele estiver vivendo. A voz mansa e delicada do Senhor falando, comunicando com o coração do homem, traz prazer, traz paz para a alma. A satisfação da alma não se dá e não se encontra longe da presença do Pai. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, e perder a sua vida? O que adianta ganhar toda a fama que o mundo pode te oferecer, se no final da sua vida, quando Jesus bater o martelo e dizer acabou, e eu vou dizer para você, jovem que está me ouvindo, a cada minuto tem jovem partindo. Sabe, a cada minuto tem jovem partindo, jovem que idealizou planos na sua vida,
que teve sonhos interrompidos com a morte, às vezes uma overdose, às vezes assassinato, às vezes um acidente, às vezes as enfermidades que vão assolando, mas certo é que a cada minuto jovens estão tendo a sua vida interrompida. E eu pergunto para você que está me ouvindo, jovem, o que vale você viver esse mundo quando Deus dizer chega e você estiver que se enfrentar com Deus, estiver diante de Deus, você perder a sua vida, você ser condenado por ter desprezado a presença de Deus, por não ter valorizado a presença do Pai. O que vale isso? Houve um momento na vida desse jovem da parábola, em que a fome aperta, ele começa a passar dificuldade, ele perdeu tudo, começa a passar os apertos, a dificuldade, e ele procura emprego, e ele consegue emprego para apacentar porcos. É interessante isso na parábola, porque aqui para o judeu, porco era sinônimo de animal imundo, então apacentar porco era humilhação. Meus irmãos, o que o mundo tem para oferecer para o homem é uma vida de humilhação. Quantas pessoas estão sendo humilhadas aí fora, sofrendo aí fora, perdidas aí fora, pois está longe da presença de Deus. Quando o Senhor Jesus veio, o Verbo vivo se encarnou para se fazer presente aqui, o Emanuel, o Deus conosco, para trazer o homem de volta à comunhão com o Pai. E hoje você que está me ouvindo, jovem, talvez que já viveu uma experiência, uma intimidade com Deus, está longe, hoje Deus está falando ao seu coração. Aquele momento de desprezo para aquele jovem foi o momento em que ele caiu em si. Há sempre um momento que a ficha precisa cair. Enquanto a ficha não cai, parece que está tudo muito bom. Enquanto a ficha não cai, o jovem abandonou a igreja e parece que está vivendo muito bem. Até o momento em que a ficha cai, para ele entender o que de fato ele está fazendo da sua vida, e valorizar a casa do Pai, e valorizar a presença de Deus. A Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É ilusão para o jovem querer viver longe da presença e da intimidade com Deus. Ora, quem dera nesse momento a ficha esteja caindo em muitos jovens, em muitos corações que hoje está tendo a oportunidade de ouvir essa mensagem, e outros que ouvirão em outra oportunidade essa mensagem, que ficará à disposição para que Deus por meio dela possa falar a muitos corações. Quem dera muitos jovens possam ser impactados pelo poder do Espírito Santo, para que a ficha possa cair e ele entender que melhor do que viver uma vida dissoluta, sem regra, na prostituição, no pecado, é viver na vida, na presença do Pai, viver a vida na comunhão com o Pai. Às vezes o jovem quer viver uma vida longe de Deus, longe da presença do Pai, e o que define uma vida longe da presença do Pai? O que define uma vida longe da presença do Pai é o tipo de vida que a pessoa está vivendo. A pessoa pode até estar na igreja todos os dias, mas se ele estiver vivendo uma vida que não condiz com a vida cristã, ele está vivendo uma vida distante da presença do Pai.
A vida dissoluta, a vida sem regras, marca a vida daquele que vive longe da presença do Pai. E aquele que está vivendo uma vida sem limites, está permitindo que as trevas que invadiu, que as trevas que tomam conta desse mundo, começa também a invadir o seu coração e a dominar o seu coração. Quando na verdade nós recebemos a luz, e a luz é o Senhor Jesus. Ele veio justamente trazendo luz, para que por meio da luz nós possamos vencer as trevas do pecado e não sermos perdidos e condenados com esse mundo. A vida longe da presença de Deus é também conhecida por uma vida de autossuficiência. A vida de autossuficiência é aquele que não tem que dar satisfação da sua vida para ninguém, e muito menos para Deus. Aquele que tem uma vida autossuficiente, ele não quer orar porque ele não precisa orar. Ele não quer consultar a Deus porque ele não precisa do conselho de Deus para nada. Ele não quer agradecer a Deus pelas suas conquistas, porque ele entende que ele foi merecedor daquilo que ele conseguiu, é mérito dele e não teve a participação da graça de Deus. Não foi Deus que moveu os céus e a terra, não foi Deus que deu a ele o intelecto, não foi Deus que abriu a porta, não foi Deus que colocou as pessoas certas no lugar certo, para que ele pudesse chegar onde chegou. Vida longe da presença de Deus é vida de autossuficiência. O que define a vida longe da presença de Deus, da presença do Pai, é a falta de amor a Deus, a falta de amor ao Pai e ao próximo. Porque por falta de amor ao Pai, eu não obedeço a sua palavra. Por falta de amor ao Pai, eu desprezo a sua presença. Por falta de amor ao Pai, eu não quero estar cultuando, eu não quero estar em comunhão com os irmãos. Isso é falta de amor a Deus, e é falta de amor também ao próximo. E o mandamento do Senhor Jesus é o que? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jovem, ou você que está me ouvindo, não importa a sua idade, se você está vivendo uma vida desregrada, longe da presença de Deus, você não está amando a Deus e nem está amando o seu próximo. Porque quando você está compartilhando o seu tipo de vida, que ofende a Deus com aquele que está à sua volta, com seu amigo, com seu parente, quando você está compartilhando esse tipo de vida, é porque você também não ama o próximo. Perdão. Precisamos entender isso. Ah, mas a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero, mas o seu viver, você está compartilhando com alguém. Ninguém entra para o caminho errado, sem que antes alguém próximo o influenciou para isso. Então, o amor a Deus nos faz viver para Deus e para com o próximo, e desejar o melhor para com aqueles que estão à nossa volta. Quando a ficha caiu, ele valorizou a presença do Pai. Primeira coisa, depois que a ficha cai, é valorizar a presença do Pai, é sentir saudade. Ah, meus irmãos, quem dera alguns jovens que estão longe hoje, nesse momento, possam sentir saudade. Saudade de ouvir, saudade de louvar a Deus, saudade de cultuar a Deus, saudade de ouvir a voz mansa e delicada do Senhor falando ao coração. E depois que vem a valorização da presença de Deus, é necessário que venha o arrependimento, porque o caminho de volta para a presença de Deus, o caminho de volta para a presença do Pai é o arrependimento. Sem um arrependimento não há retorno. Enquanto jovem você quiser culpar alguém pelo estado que você se encontra, você não volta. Mas quando você olhar e dizer para você mesmo: eu pequei,
eu pequei contra o Pai. Eu não sou digno, mas eu preciso voltar. Eu preciso acertar com Ele. Enquanto você não entender isso, você não consegue voltar. E quando Ele volta, acontece a festa. Que festa? A festa do perdão. Que coisa gloriosa. Coisa gloriosa é a festa do perdão. Sabe aquele que quer voltar para a igreja, mas tem medo de voltar? Existem pessoas que querem voltar, mas têm medo de voltar. Elas têm medo de como que elas vão ser aceitas. Será como depois de tanta coisa que eu fiz, tanta coisa que eu falei da igreja, eu falei do pastor, eu falei dos irmãos, eu fui para a rede social, eu detonei. Como é que eu vou voltar? Fica aquele medo. Até que ele decide voltar. Quando ele volta, ele descobre que tem um Pai de braços abertos, que preparou uma festa, que preparou um banquete do perdão, para que ele pudesse festejar o retorno. E quando o filho volta, o pai abraça o filho e beija o filho, é o contato. É a volta à intimidade com o pai, poder sentir de novo esse pai tão perto, esse contato. E o pai manda trazer as melhores vestes e vestir aquele que retorna. Sabe por quê? Aquele filho saiu de casa limpo, mas ele perdeu tudo. Agora ele volta maltrapilho, cheirando mal. Mas ele encontra um pai que abraça ele com um mau cheiro, que recebe ele desse jeito e que dá vestes novas para ele. Sabe, aqui você tem uma nova vida. Aqui você tem uma nova vida. A presença de Deus, a presença do Pai, dá ao homem uma vida. Só o Pai, só a presença do Pai pode transmitir ao homem a vida que vem de Deus. E Jesus é a vida. Amém? Está cantando um louvor?